para o bem de todos. Olá, tudo bem com todos? Eu sou a doutora Júlia e estou de volta no canal Para o Bem de Todos para falar hoje de um tema muito badalado, o coronavírus. Todos devem ter ouvido falar nos principais noticiários, jornais e sites sobre esse novo vírus que surgiu na China em dezembro de 2019. É interessante pensar que, por ser uma doença nova, todas as novas informações e estudos científicos sobre ela estão acontecendo em tempo real. Ou seja, enquanto tem novos casos, as pesquisas vão sendo feitas para descobrir os principais sintomas, alguma vacina, uma nova medicação. Então, o que eu quero ressaltar aqui com vocês é muito cuidado com as fake news. Sempre observe de onde vem a fonte das suas informações, pesquise, procure e tire suas dúvidas. Fake news. O coronavírus foi descoberto a primeira vez em 1960 e por ser um RNA vírus, ele tem mais capacidade de mutação. Por quê? Porque ao entrar numa célula, por ele ser RNA, ele vai ter que produzir o DNA para poder se multiplicar. E nessa produção não há a presença de algumas enzimas que fazem um reparo no DNA. Então muitas vezes acontecem mutações que passam despercebidas, por isso que ele é facilmente mutável. Não sei se vocês se lembram, mas esse é o terceiro coronavírus emergente no mundo nos últimos 20 anos. Em 2002 a gente teve a SARS, em 2013 a gente teve a MERS. Todas potencialmente capazes de causar uma pandemia, mas foram controladas a tempo. Algumas pesquisas afirmam que a MERS veio do dromedário e que a SARS veio de outro animal. Agora o coronavírus de 2019 suspeita-se que é do morcego, mas ainda não tem comprovação científica. Como vocês sabem, o coronavírus foi descrito a primeira vez na China e rapidamente se espalhou. Hoje, o vídeo está sendo gravado dia 14 de fevereiro, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, ele já foi descrito em 24 países. E tem mais ou menos cerca de 49 mil casos, com cerca de 1.300 mortes. Mas é um vírus que está se espalhando rapidamente. Então, há o risco da pandemia, que é o que mais assusta as autoridades. Por conta disso, a Organização Mundial de Saúde já decretou situação de emergência mundial. E muitos países já estão tomando as devidas precauções. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhum caso confirmado de coronavírus, somente alguns casos suspeitos. Não sei se vocês acompanharam na mídia que recentemente a gente trouxe brasileiros da China para cá e foram feitos exames em todos esses brasileiros e nenhum apresentou o coronavírus. O Ministério da Saúde não recomenda viagem para a China atualmente. Então vamos ficar atento a isso. Se você programou uma viagem para a China, não a faça agora. Espere essa situação passar, porque até a gente não sabe como está realmente a situação lá. Eles passam dados para a gente, tem informado bastante, mas a gente não sabe se é a realidade. E como é feita a transmissão desse vírus? A transmissão é feita por contato. Hoje sabe-se que o contato pessoa a pessoa transmite esse vírus. E também por objetos, superfícies contaminadas, secreções. Por isso que a maior medida de segurança para você não pegar o vírus é evitar o contato com pessoas doentes. Outra coisa interessante e importante para a gente ficar atento é que devido aos casos que já foram descritos no mundo até hoje, a pessoa que está com coronavírus, ela não necessariamente precisa estar doente para passar o vírus. Ou seja, vamos supor que ela pegou o vírus hoje e demora mais ou menos 14 dias para ela começar a manifestar os primeiros sintomas. Se ela está em contrato nesse período com outra pessoa, ela é capaz de transmitir o vírus para essa pessoa. Por isso que a gente deve ficar atento e obedecer o período de quarentena. Porque o que é o período de quarentena? É o período de incubação da doença que a pessoa precisa ficar em observação clínica. Porque caso ela já tenha tido contato e tenha pego o vírus, ela pode transmitir para outras pessoas. Para vocês verem como que essa doença viral é facilmente transmissível e se a gente não cuidar, logo vira uma pandemia. E quais são os principais sintomas? Já foram descritos vários sintomas, mas os principais são febre, tosse e algum desconforto respiratório, uma dificuldade de respirar, uma falta de ar. Pode vir associado de outros sintomas, como por exemplo, nariz escorrendo, uma síndrome gripal, já foram descritos casos com diarreia. Mas então, aqui no Brasil a temperatura muda muito, hora tá frio, hora tá calor, chove, não chove, todo mundo desenvolve sintomas respiratórios, uma tossinha, um nariz escorrendo. Todos esses casos são suspeitos de coronavírus? Caso você esteja com isso, você tem que ficar com medo que você está com coronavírus? Não, calma. Hoje o Ministério da Saúde ele descreve os casos suspeitos e somente nesses casos que a gente deve ficar preocupado e investigar se há ou não a presença do coronavírus. Até o último momento, eles descreveram como caso suspeito aqueles que desenvolveram febre ou tosse ou falta de ar e estiveram na China,
Antes era só naquela província de Wuhan que foram os primeiros casos descritos, mas hoje já é em qualquer lugar da China nos últimos 14 dias, tá? Ou febre e pelo menos um dos sintomas respiratórios, que é a tosse ou a falta de ar, se você teve contato com um caso suspeito de coronavírus. Ou febre ou tosse se você teve contato com um caso confirmado de coronavírus. Ou seja, se você teve risco de se expor ao vírus ou viajando ou com uma pessoa que pode ter tido o vírus, você tem que ter a febre e a tosse ou a falta de ar. Caso você tenha tido contato com um caso confirmado de coronavírus, basta a febre ou a tosse que você já se enquadra no caso suspeito e vai passar por investigação, tá bom? Então não precisa desesperar, é só tomar cuidado e avaliar se você está nesse quadro. Como é uma doença nova, ainda não há nenhum remédio específico para tratar o vírus coronavírus. São medidas de suporte que a gente fala, que é de acordo com os sintomas que o paciente está sentindo, a gente vai agir. Agora, sempre é importante uma boa hidratação, uma oxigenação adequada, se o paciente está com falta de ar, oferecer oxigênio, uma alimentação, repouso. Como toda doença viral, o próprio corpo tem que ter a força para poder reagir e combater o vírus. E esse tratamento, na maioria das vezes, ele tem que ser primeiro avaliado em um ambiente ou de posto de saúde ou hospitalar, e dependendo da gravidade, tem que ser tratado dentro do hospital, em área de isolamento, ou o isolamento até em casa, quando é permitido. E isso, obviamente, com as medidas de segurança e orientações necessárias. O que você pode fazer hoje para prevenir que você pegue o coronavírus? E quais são essas medidas de prevenção? Primeira coisa, higiene. Então isso serve não só para o coronavírus, mas para qualquer doença. Tenha o hábito de sempre lavar as mãos. Assim que chega em casa, lave suas mãos. Se você saiu e vai comer, lave suas mãos. Use o álcool gel, que é uma ótima estratégia para quando você não tem a possibilidade de lavar as mãos. Crie o hábito de lavar a mão, que vai ser bom para a sua vida inteira. Outra coisa, cuidado com os objetos compartilhados, tanto o seu quanto de outras pessoas. Ou seja, se você está doente com sintomas gripais, não compartilhe seus objetos. Isso vai de celular, lápis, copo. Outra coisa muito importante também é caso você esteja com algum sintoma de tosse, de gripe, de nariz escorrendo, se proteja. Tenha atenção ao seu corpo, qualquer sinal de qualquer coisa diferente, que você fique preocupado, não deixe de procurar uma consulta médica, porque quanto mais cedo a gente descobrir qualquer doença, é muito mais fácil de tratar. Outra coisa muito importante, tanto para o coronavírus quanto para qualquer doença viral, até bacteriana mesmo, é o nosso sistema imune. Nós temos a obrigação de manter o nosso sistema imune cada dia mais fortalecido, para que com isso a gente não desenvolva doença. Porque, por exemplo, pode ser que a gente entre em contato com o vírus, mas não desenvolva a doença que esse vírus causa. Isso só é possível se o nosso sistema imunológico estiver muito fortalecido e for capaz de combater o vírus ou a bactéria antes deles manifestarem os sintomas. Inclusive, a gente também tem um vídeo aqui no canal da Mônica Lambertucci, especialista em fitoterapia e plantas medicinais, que também ensina pra gente medidas de como melhorar a imunidade. Então, quais são as medidas básicas para a gente poder manter um sistema imune fortalecido? Como sempre, uma alimentação adequada, comer os alimentos certinhos, evitar gordura, fritura. Então, assistam que vocês vão se informar muito bem de como podemos melhorar a nossa imunidade de forma natural para evitar as futuras doenças. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha se informado sobre o coronavírus, tenha esclarecido suas dúvidas. Qualquer coisa pode mandar pra gente, que a gente grava outro vídeo sobre um assunto mais específico ou responde para você mesmo via e-mail ou nossas mídias sociais. Obrigada por ter assistido e espero que você continue com a gente no final, pois eu vou falar informações muito importantes que eu acredito que é o que você vai levar para seu parente, para seus filhos, que você vai poder passar para as pessoas desse vídeo aqui hoje. Se você gostou até agora, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, mande suas perguntas e suas dúvidas pra gente, não deixe de interagir, porque isso pra gente é muito importante. Assista então esses vídeos para vocês terem mais informação e conhecimento
e até a próxima.